Ana, tá com você. Obrigado aí pela participação. Obrigada pelas boas-vindas, obrigada, Leandro. Para mim foi uma honra estar sentado do seu lado naquele evento lá em Rondonópolis. Quando eu vi o trabalho, eu falei, nossa, que legal. Fiquei super encantada com o seu trabalho. Fico muito feliz de estar aqui também com vocês. Obrigada mesmo. Bom, gente, como o Leandro colocou, a intenção é compartilhar um pouco daquilo que a gente viu lá em São Paulo. Já fazia um tempo que eu não ia ao CONAR, fiquei realmente impressionada com o quanto cresceu, né, com o volume não só de pessoas, mas a feira, a qualidade dos profissionais, dos palestrantes, foi muito legal. Então, como que eu gostaria, assim, até de dar essa dimensão do meu entendimento do CONAR nesse primeiro momento, né? Porque a feira, não sei se todo mundo sabe, a feira ela pode ser visitada, paga-se um valor diferenciado, assim, um valor a menos, e você pode visitar a feira, e na feira tem palestras também muito legais, e aí tem as simultâneas e as máquinas que ficam lá dentro para aquele que paga um valor maior. Então, a minha percepção foi assim, lá dentro, né, como a gente fala, onde a gente tinha lá a plenária maior, com as máquinas e todas as simultâneas, foi muito compartilhar mesmo de experiências de grandes empresas, e lá fora a gente tinha um pouquinho mais assim de ferramentas, porque os próprios estandes, os fornecedores davam as palestras explicando o funcionamento das ferramentas e tal. Uma coisa que me chamou a atenção muito positivamente nesse ano, na feira, foram os serviços para saúde psicológica, né, saúde mental, enfim, equilíbrio de modo geral para os colaboradores, muitas empresas oferecendo esse serviço, não era uma coisa muito comum, pelo menos eu não via isso muito, e agora a gente tem muitas empresas oferecendo esses serviços de uma forma muito legal, e falando dos benefícios flexíveis, né, lá quando eu fiz a minha primeira especialização em 2004, falava assim, Beneflex, mas a gente não entendia muito bem como é que isso funcionava na prática, e hoje a gente tem um universo de possibilidades para entender como isso funciona e ferramentas realmente de tecnologia que nos ajudam, né? Então, só para dar essa dimensão geral da feira. E aí eu preparei, como a gente colocou aqui agora, eu assisti muita coisa. Uma coisa que também foi muito legal, não sei se nos anos anteriores já era assim, mas para mim foi bem interessante. As palestras simultâneas acontecem no mesmo ambiente. Vocês viram algumas fotos aí do Jean, no final eu vou colocar algumas fotos aqui também. E você recebe o fonezinho de ouvido e você vai sintonizando no canal que aquela palestra está passando. Então, digamos, se uma palestra de repente perdeu um sentido, você muda para outra. Então, isso enriquece bastante, agiliza, porque nos outros a gente tinha que ir de sala em sala, saía de uma sala, ia para outra, você perdia tempo para sair de uma sala para entrar em outra. E agora não, e agora você vê tudo numa sala só, o fonezinho, você sintoniza no rádio, e muito legal. Então, foi assim, um evento bem marcante, muita gente, como o Jean colocou, em alguns momentos isso realmente deu uma tumultuada, mas foi especial, né? Então, essa é só uma dimensão geral. E teve uma arena, que inclusive eu vou apresentar um conteúdo que eu achei muito legal. A ABRH tem uma arena de mentoria lá dentro da feira, na verdade, né? Fica no espaço da feira, com alguns temas também bem específicos para poucas pessoas. Então, assim, conteúdo é o que a gente mais vê lá. É claro que você não aprende a fazer, mas você tem, assim, os indicadores de aonde você vai buscar e quais os assuntos que mais te chamam a atenção. Então, deixa eu só colocar aqui, compartilhar a minha tela, porque eu preparei um material aqui, só para a gente ter um roteirinho de sequência. Desculpa, Jean, Leandro, a questão das perguntas, vocês vão anotando, a gente vai disponibilizar no final, não é isso? Isso, mas pode ficar tranquilo. Você faz, e aí, se gerar alguma coisa que tenha conexão, eu vou batendo bola aqui contigo. Pode ficar tranquilo. Então, tá bom. Então, vamos lá. O tema desse CONAR, repensar o hoje em uma realidade plural, então isso traz a ideia da diversidade, assim, durante não, né, todo o evento abordou o tema de diversidade de uma forma ampla, realmente, plural mesmo, diversidade em vários sentidos. A gente viu lá o cuidado com os apresentadores de cada dia, cada um com uma diversidade, os painelistas também, né, das simultâneas, tinha sempre um representante da BRH e mais dois facilitadores, dois representantes de empresas, e sempre cuidando muito dessa questão da diversidade, muito legal.
Então, a intenção de hoje aqui é se compartilhar para que a gente tenha novos insights, né, daquilo que a gente vai vendo lá e vai trazendo para a nossa realidade. Eu pensei em compartilhar com vocês 3 momentos que me marcaram, mas é claro que, como assim, foram 3 dias de muito conteúdo. Então, eu tenho todas as minhas anotações, né, no outro arquivo, fica muito à vontade para quem quiser, mas que às vezes não faz muito sentido quando a gente vai escrevendo, mas deixo aqui à disposição, se alguém tiver interesse, posso disponibilizar para vocês sem problema nenhum. Então, a ideia dessa diversidade, falando dessa tolerância e dessa questão da gente estar realmente aberto a entender e olhar e ampliar a nossa visão. E aí entra o papel do RH como essa chave da pluralidade dentro da empresa. O RH não é o responsável, assim, por garantir, mas ele é ele que vai movimentar, ele que vai trazer os assuntos, ele que vai movimentar as pessoas para a questão do entender o diferente, do entender não, né, do aceitar as diferenças de modo geral, que podem e precisam estar presentes dentro das organizações. Muitos falaram que não existe ainda um número, mas que empresas que trabalham com a diversidade têm melhores resultados, né? Então, isso daí foi algo bastante falado em alguns momentos. Eu vou falar, eu selecionei essa palestra aqui, achei bem legal. São 2 profissionais que atuam, um já atuou e outro é consultor da Disney, e vem trazendo esse conceito de como impulsionar as equipes para resultados extraordinários. E aí começamos ali dizendo sobre um pouquinho dessa coragem de se expor na nossa própria vulnerabilidade, né? Para conseguir resultados extraordinários, a gente precisa se entregar inteiramente para aquilo que a gente está fazendo, ter coragem, ser gentil e se mostrar também vulnerável. E aí eu acho muito legal quando eles começam, porque todo mundo fala da Disney como algo mágico, ele vai dizer assim, ó, não tem mágica, é processo, pessoas e dedicação e constância, para que aquele resultado todo. A Disney sempre como essa referência de algo que funciona, então, e não existe mágica, existe processo, pessoas, dedicação, constância. É simples, eles falam que é simples, mas o simples é diferente de fácil. É preciso muita clareza daquilo que se espera e daquilo que é esperado de cada um. E aí é legal porque a Valerie, né? Valerie, ela escreve um livro e ela apresenta esse livro, que eu até coloquei aqui a fotinho dele, né? O Lidere como uma mãe, no sentido de muita amorosidade e muita clareza. Eu acho muito legal a forma como ela foi fazendo toda a construção e dando vários exemplos de como a mãe dá feedbacks, de como a mãe acompanha, de como a mãe deixa claro aquilo que ela espera que o filho entregue, né? Que faça, e ela vai falando isso, traduzindo dessa mesma forma para as pessoas da equipe, mas ao mesmo tempo com muita amorosidade. Uma observação, só um parênteses aqui, eu não ouvi uma palestra específica falando sobre psicologia positiva, mas eu consegui perceber na fala, praticamente daquelas que eu fui acompanhando, muito de psicologia positiva, muitos falando sobre as forças, sobre os valores pessoais, a forma de condução, sobre felicidade, então muitas coisas sobre psicologia positiva ali presente. Então, quando ela traz também essa fala da amorosidade, né, do amor incondicional, do amor incondicional, isso me remete à psicologia também, à psicologia positiva. Então, a grande questão que ele se lidere como uma mãe tenha clareza naquilo que você vai falar, daquilo que você espera, acompanhe sistematicamente e dê feedbacks constantes, entendendo que o feedback é essa forma amorosa de liderar, né, de estar junto aos outros. E ela é esposa, na verdade, né, os dois são marido e mulher, então tem algumas piadas entre eles, assim, divertidas a gente ouvir, e ele escreve esse outro livro, Os Segredos da Disney, para encantar e fidelizar clientes. Só que assim, o olhar dela mais para a equipe, o olhar dele, o olhar externo, mas ao mesmo tempo também cuidando das pessoas dentro da empresa para que gere esse encantamento dos clientes. Então, a grande questão que ele traz, a grande reflexão pergunte para as pessoas que compõem a empresa, que compõem as equipes, o que elas percebem que pode ser melhorado para os clientes, porque eles têm contato direto. Então, a importância de ampliar esse olhar, a importância de não ficar na sua bolha, não ficar na sua caixa, esperando que as respostas venham para si. Então, é esse movimento de acompanhar
está muito próximo das pessoas que estão próximas ao cliente. E aí, com certeza, o RH precisa estar junto. Não faz parte da minha fala, mas me permitam trazer esse conceito aqui bem interessante, bem importante, do posicionamento do RH estratégico, maduro, não é estratégico porque ele está lá naquela caixinha ali, mas o RH maduro, que conhece do negócio, que mensura, que se posiciona, não porque ouviu falar, mas que tem conhecimento, porque estuda. Então, muitas falas nesse sentido, e meus colegas aqui vão abordar isso daí também, né? Então, eles terminam essa primeira palestra, a primeira palestra que eu estou falando, né, falando sobre a clareza daquilo que se espera e a simplicidade, entendendo que simplicidade não quer dizer que seja fácil, mas que precisa de constância, de dedicação e de persistência e muito amor. E o abrace mesmo, né, a diversidade, entenda que a diversidade faz parte do contexto. Essa Ô, aqui Ana, foi a primeira. rapidinho. Diga. Só dois Pois não. recados. Pessoal, teve uma ou duas pessoas falando do áudio. O áudio, para mim, tá perfeito. Para outras pessoas que eu perguntei no WhatsApp, tá perfeito. Mas se alguém tiver com problema, só dá uma olhada se não é o seu computador ou o seu WhatsApp. Então, por exemplo, eu estou ouvindo nitidamente a Ana, tá bom? Então, vê se pode ser aí. Aí, ó, Gisele também, obrigado. E o outro recado, perguntas, tá? Pode mandar no chat aqui, que aí depois a Ana organiza para nós. Desculpa, Ana. Não, tranquilo. Assim, eu estou ouvindo vocês também super tranquilo. Não sei se dá um sinal aqui. A segunda, a, o segundo material que eu organizei para vocês, que está fazendo muito sentido para mim num momento que eu estou acompanhando, a questão da fusão e aquisição, e o quanto o RH precisa estar cuidando desse momento de transição entre duas empresas, né, de colaboração entre duas empresas. A Rubia, se não me engano, ela passou, eu não anotei esse dado, mas ela acompanhou a fusão, assim, por fazer parte, e a empresa que ela tinha foi comprada, e agora foi comprada recente pelo Grupo Fleury, mas ela participou, assim, de mais de 10 fusões e aquisições, então é uma profissional muito capacitada para esse assunto. Não sei se alguém aqui já viveu ou já acompanhou algum processo nesse sentido, e ela vem dizendo da questão do cuidar realmente das pessoas, porque existe muita dor num processo de aquisição e de fusão, que é o momento onde alguma empresa compra alguma outra empresa. E aí é muito mais uma questão de cultura, de como que a gente vai fazer esse movimento da cultura, por isso a pergunta, né, do quem somos nós, não é o filme, né, que tem um filme que tem esse mesmo título, mas a ideia é perguntar realmente quem somos nós, não somos nós e eles, mas agora somos um nós que precisa ser construído com base em valores, na história de cada uma delas, mas não ficar só olhando para o passado para poder ir para o futuro. Ela traz, para mim foi muito legal ouvir essa nomenclatura também do Human Skills, porque a gente fala muito de soft skills e hard skills, soft skills, hard skills, né, separando uma e outra, ela traz a ideia da junção mesmo, né, a gente precisa entender que estamos falando de seres humanos que têm habilidades e que essas habilidades, enquanto seres humanos, precisam estar presentes a todo momento, né. Trazendo essa ideia dessa leveza de tentar buscar tornar esse momento o mais leve possível, apesar de toda a dificuldade e toda a dor. Então, a escuta é muito importante, conhecer as pessoas que estão da empresa que está sendo adquirida, que está entrando para uma empresa nova, por isso a questão dos assessments. Eu achei muito legal a ideia de uma avaliação de cultura das duas empresas e fazer uma sobreposição para ver onde dá match ou não. Existe um software específico para esse sentido. Você avalia as duas culturas, né, os elementos da cultura, e sobrepõe um ao outro para ver aonde tem ponto de encontro e aonde não tem. E aí a importância de preparar as lideranças para lidarem e receberem essas pessoas da nova empresa e que precisam se preparar para adaptar essa nova cultura e entender todo esse processo. Ela traz que um dos movimentos mais difíceis, porque tem momentos muito dolorosos em todo esse processo, é o momento onde precisa haver o desligamento de pessoas
não pela competência ou incompetência, mas muito mais pela sobreposição de cadeiras. Então, é um momento muito, muito delicado, muito doloroso, dependendo da forma como é conduzido, e a sensibilidade realmente para conseguir conduzir conversas difíceis e preparar essas lideranças para esse momento. Então, e construir essa nova ideia, essa nova cultura. Por aqui. E a última fala que eu gostaria de trazer para vocês, achei assim, os momentos finais, o CONAR sempre procura trazer um momento cultural, e eles trouxeram, na verdade, 2 momentos culturais, quando o Marco Túlio, cofundador do Jota Quest, faz uma palestra muito interessante, na verdade, ele se expõe muito, né? Ele mostra a vulnerabilidade dele, ele não fala da carreira enquanto músico, mas ele fala da carreira dele enquanto pessoa, dos altos e baixos que ele viveu na vida, isso tudo com música, e é muito, muito gostoso ouvir, é emocionante, enfim. E essa frase eu achei eu achei ela muito bonita, não sei se vocês estão vendo aqui, né? Tá dando para ler essa frase aqui, né? Tá Tá bem sim, em Ana. cima aqui, eu É não estou conseguindo. possível conviver com a dor do fracasso, mas não da covardia. Dá para ver perfeito. É, obrigada, Leandro. E é muito interessante porque ele fala das tentativas, das coisas, de como ele chegou no Jota Quest, mas depois ele entra na história pessoal do filho, dos filhos, é muito bonito e realmente muito emocionante. E aí entra o Miguel Falabella fazendo um fechamento muito divertido, né, pela fala dele mesmo, mas trazendo muito mais a ideia da filosofia de vida que ele desenvolveu com o aprendizado dele na vida dele, né? Então, vai nessa reflexão, desse exercício diário de busca dessa felicidade, de busca de se encontrar, ele vai trazendo, ele descreve 10 passos, né, para ele, 10 coisas que para ele fazem muito sentido. Então, trazer a poesia para a vida, isso ele fala muito, e é legal quando ele traz das metáforas. Quando a gente vai para a neurociência, a gente vê o quanto que a neurociência fala das metáforas e o quanto elas são importantes. Miguel Falabella não falou sobre neurociência, tá? Mas ele traz na prática o sentido disso para ele, e eu estou colocando aqui o elemento da neurociência. A importância do se comunicar, né, da comunicabilidade, do saber se expressar, mas a gente precisa saber se expressar, mas é um pouquinho mais do que isso. Então, essa comunicação com o coração, trazer essa emoção, isso a gente foi percebendo, eu percebi muito naqueles que mais nos tocam enquanto estão ali em cima falando, são aqueles que realmente colocam o coração, colocam a emoção para falar, né? E aí, enfim, né, todos em busca dessa felicidade, de que forma e como que a gente consegue se conectar com as pessoas para isso. A disciplina, que ele dá alguns exemplos da história dele, enfim, mas o quanto que a disciplina é extremamente importante para a gente buscar e conquistar aquilo que a gente almeja. Nessa continuidade, talvez o Falabella não ouviu a palestra inteira, mas, né, o CONAR inteiro, mas talvez a adaptabilidade seja um dos temas que foi muito abordado durante todo o CONAR, e uma das características muito exigidas também para nós, profissionais de RH. Eu não trabalho em um único RH, eu atendo algumas empresas, e a gente percebe o quanto essa característica da adaptabilidade é importante, claro, mantendo os nossos valores, né? Isso é muito importante. A praticidade, aquela ideia de não complicar mais do que o que já pode ser complexo, buscar o entendimento daquilo que nós temos de limitação, as nossas próprias ferramentas, que eles chamam isso de agendamento. A originalidade na ideia assim, de usar de nos reconhecer, os nossos próprios nossa própria potencialidade. A gente está querendo fazer tanta coisa tão diferente, quando na verdade tem algo que é nosso, que é da nossa condição de ser humano, e que a gente pode buscar e fazer a diferença fazendo poucas coisas. O sentido do pertencimento, mas ao mesmo tempo não é só eu me sentir pertencente, mas é como eu reconheço as pessoas que estão ali próximas a mim, né, que nos ajudam e nos dão esse suporte para estarmos juntos. Persistência, nunca, né, caia 7 vezes, levante-se 8, nessa ideia do desistir, jamais entramos aí com a resiliência. E, por último, a história da generosidade.
né, de como a gente pode ser generoso com o próximo. Ele traz um exemplo muito legal aí da história da boneca. Depois a gente conta se der tempo. E ser realmente traduzir com amorosidade tudo aquilo que a gente faz. E ele encerrou o CONAR de uma forma com energia muito positiva, muito para cima, e assim foi. Não sei como é que eu vi tudo de tempo aí, não sei se já estourou o tempo. Só um pouquinho, mas está ótimo. Eu estava lá, e a Ana, eu anotei uma página inteira de coisas que a Ana falou, gente. Então, assim, você está aqui, pô, Nossa, que legal. achei o máximo. Por quê? Por mais que a gente, né, está na mesma palestra, no mesmo lugar, tem percepções diferentes, né? Não, foi sensacional, Ana. A questão da psicologia positiva ficou muito forte para mim também, né? Eu tô até aqui, né, gente, com o meu. Vocês me ajudam, isso aqui é o Maria. quê? Um Sharp, um lenço, né? Em alusão ao Setembro Amarelo, o nosso cuidado aí de prevenção ao suicídio. Adaptabilidade, que você falou, né, Ana? Vulnerabilidade. Lembro demais quando eu assisti pela primeira vez aquele TED da Brené Brown, que ela trata da vulnerabilidade, né? E o fazer o simples. Para mim, isso foi tão sempre muito forte. Ô, Ana, ó, não tem pergunta, mas tem alguns comentários aqui, tá bom? A Deixa Suleima, eu só fiz. Espera só um pode, tiquinho. Ai, que bom que a Sulema conseguiu entrar. pode? Deixa eu só assim, aqui eu só coloquei algumas imagens, no início a gente falou do quanto a Nádia falou Vai. do encontrar pessoas, né? Aí que só para dar essa dimensão do que é encontrar pessoas, ver gente, ó, o Wellington, nós aqui na foto, o Wellington, né, a galera aqui, olha a quantidade, gente, isso aqui que eu falei, ó, esse aqui são 4 simultâneas acontecendo ao mesmo tempo, né, simultaneamente, cada uma conectada, eu estava aqui ouvindo aquela ali, enfim, a gente vai conectando, é bem legal, e aqui a gente aqui, cadê você? Está aqui também, Leandro, Nádia, aqui, ó, Jean, Fred, e a gente vai encontrando o pessoal aqui. Ah, e aqui foi só um rapidinho, fiz um time-lapse da feira, é super interativo, tem coisa o tempo inteiro, todo mundo ganhando presente, ficando na fila para ganhar presente, né, chegar com lembrancinhas, e é isso aqui. Foi isso aqui que eu pensei em preparar. Ficou perfeito. Muito obrigado. Aí a Suleima, né, ela disse assim, a Rúbia, que você comentou, do grupo Fleury, né? Minha colega de mestrado. Olha que Olha maravilha. que legal, ela falou que está fazendo mestrado, né? O Paulo, já vivi 2 fusões. O processo realmente é delicado. E cuidar das pessoas é um diferencial para que o processo flua de forma leve. É o que você falou durante todo o seu discurso, né, Ana? O Rodrigo Leite. Nossa, adorei esse nome dele aqui, Rodrigo Leite. Escutosfera, sensacional. Eu vi, Escuta é a chave. legal. A Suleima, né, te agradecendo. Obrigado, Ana, por compartilhar. A Gisele, obrigado, Ana. Muito bom o resumo. José Mauro, podemos ter acesso ao material mostrado por você, Ana? Você vai disponibilizar? Maravilha. Tranquilo. Gratidão. A Silvia Marques, gratidão, Ana, por compartilhar lindamente. O Rodrigo Leite, sensacional essa lista de anotações. Muito obrigado por compartilhar seus insights. O Tiago, Ana, excelente. Você é sensacional sempre, eu também acho. Gabriela, que demais, obrigado por compartilhar. O Avilo, excelente abordagem, Ana. Obrigado por nos repassar isso com muito valor. E a Karen, obrigado por compartilhar. Agradeço de novo. Ah, Ana, vai e voltar daqui a assim, pouco? no final, se der tempo, tem um Dá, recadinho que eu queria deixar para vocês que tem a sem ver com essa problema. fala do Miguel Falabella, e aí, se vocês me permitirem, mas Sim, é sim, sim, rapidíssimo. sem problema. Pessoal, estamos com 74 pessoas agora. E aí, eu fico fazendo uns desafios, 75, para o Jean. Ah, velho, foi 80. Nós temos que passar de 80 hoje. Então, se tem algum colega seu de RH, pega o link, manda para ele agora, manda para ela agora. Pode estar trabalhando no terceiro turno. Vamos bater o recorde, que eu quero que o Jean morde a língua. Ai, nunca passou de 80, nunca passou de 80. Então é hoje. É hoje. Pega o link e manda agora. Ó, a gente já tá com 75, tá fácil. Ana, brigadão. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, então, continuando. Alcedina. Alcedina, já está às ordens, minha querida. Vamos ver se. Olá, sim. Beleza, Alcedina.
Ela que é especialista, gestora da área de desenvolvimento da CESP. É uma outra querida. Eu não sei se vocês perceberam, né? Ana Alcedina Nádia, poderosas. As mulheres, gente. Então, assim, aqui não é nem equidade, né? São elas que mandam, né? Na verdade, na BRH aqui do Mato Grosso, quem manda são as mulheres também, né, Diane? Alcedina, vamos lá? Tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem, claro. Tá com você. É, boa noite a todos, a todas, paz e bem. Estou me sentindo muito honrada, agradecida por essa participação. Quero já de início parabenizar a BRH Mato Grosso, na pessoa do presidente, do Jean Marque, por essa brilhante realização, especialmente pelo espaço que foi oferecido ao RH, Gestão de Pessoas da CESP, um órgão público, demonstrando o entendimento dos novos tempos, da riqueza da diversidade e a importância da inclusão. Peço licença também, sei que tem outros colegas de outras secretarias aqui presentes, agradecer também, em nome deles, essa participação e o Conexão Conar 2023. Eu vou compartilhar aqui também, vocês me digam se estão vendo direitinho, 100%. 100%. Só coloca lá. Você vai... Aqui, Isso. ok? Perfeito. Foi? Maravilha. Alcedina, tudo certo, né? O seu currículo, eu falei, se você quiser complementar, mas eu peguei aqui e fiz um resumo, né? Que se for falar tudo que você tem na vida, minha filha, a gente ia ficar aqui 2 horas. Então, mas se você quiser complementar alguma coisa, fica à vontade, tá? Sim, vou dizer quem estou. Eu estou Alcedina Tereza Pedroso de Arruda Alves. Opa, eu sou filha de Valdisa Pedroso, que está aqui assistindo, mãe beijo, e também de Joeli Arruda, que não está conosco, mas tenho certeza que está lá na torcida, sempre torcendo por mim. Sou esposa, casada com o Guilherme Luiz, amor, beijinho. Mãe do Bruno, de 15 anos, e da Pet Rap, minha pique-ruxa. Eu tenho uma experiência de 21 anos de educação, como professora, como coordenadora pedagógica, na área privada. E 9 anos de servidora pública no estado de Mato Grosso, sendo que desses 7 em gestão de pessoas. A partir de 2019, eu passei a atuar na Superintendência de Gestão de Pessoas, na Coordenadoria de Aplicação, Desenvolvimento e Saúde e Segurança, pensando, fomentando, implementando, aprimorando todos esses processos para o desenvolvimento dos servidores da Secretaria de Segurança Pública do nosso estado. Estar participando do CONAR 2023, para todos que foram no CONAR esse ano, foi uma primeira experiência. Então, todos os 14 servidores da Superintendência de Gestão das Pessoas da CESP foram pela primeira vez, e os 23 servidores da Secretaria que participaram do CONAR esse ano também foram todos pela primeira vez. Então, foi uma experiência muito significativa, não só pela grandiosidade, claro, do evento, mas pela oportunidade de aprendizado, de desenvolvimento, porque vem de encontro aos nossos objetivos, aos objetivos da Secretaria, que é de estarmos cada vez mais prestando um serviço eficiente à sociedade de Mato Grosso. Essa é a equipe que participou, né? Foram todos esses nossos colegas, profissionais da Polícia Civil, profissionais da Polícia Militar, profissionais do Corpo de Bombeiro do Estado de Mato Grosso, estiveram presentes, então, no CONAR, e pudermos desfrutar desse evento que foi muito bacana, muito importante. Nesses 15 minutos de compartilhamento que nós teremos aqui,
E como a Ana já falou, já foi dito, foram muitas, né? Foram 6 Magnas e nem sei quantas simultâneas foram apresentadas. Eu fiz a seleção para falar um pouquinho sobre 2. Uma Magna, do Richard Feynman, e cuja palestra foi tornar-se um líder estratégico, pensador e agregador de valor, o papel que o RH deve desempenhar na estratégia organizacional em um mundo plural. E também somei e trouxe algumas falas do Henrique Rubio, é um venezuelano, ele é fundador da Hackney Hatting, e está entre os 100 influenciadores de RH, né, aí do mundo, é palestrante também. A Gladys Denis, que é diretora de RH do Banco de Fomento de Angola, e a Isadora Gabriel, que é diretora de RH da empresa Único. Que a palestra que eles conduziram foi uma simultânea construindo o RH de alta performance. Bem, vamos aos nossos compartilhamentos, então. Eu trouxe uma frase que eu gostei demais, né, do nosso querido, do Richard. Deixa eu tirar vocês aqui da frente para eu ler. Somente quando os líderes de RH começarem a pensar, agir e executar estrategicamente, é que eles realmente trarão o máximo valor possível para as organizações. Gente, essa reflexão, essa fala do Richard veio assim como, sabe, uma flecha no alvo daquilo que você pensa, naquilo que você está batalhando dentro da sua instituição, para que isso realmente se torne algo visível, palpável e real. Então, essa frase para mim foi muito marcante, até porque nós entendemos que a estratégia, ela não é algo que deve ser restrito à diretoria, né? No nosso caso, à alta gestão, mas para todo líder deve ser estratégico. Compreendendo aí, então, que liderança é uma escolha, não uma função, não um cargo, não um posicionamento, mas uma escolha, uma tomada de decisão mesmo. Pensar, agir e executar estrategicamente é essencial para todo líder, e não só dentro do seu departamento, dentro do seu setor, mas na vida. A ideia é que os líderes funcionais não precisam de nós, né, do RH, apenas fazendo o que é aquilo que a gente faz, né, tradicionalmente. Eles esperam e eles precisam que o RH, líder, a gestão de pessoas, líder, assuma posturas estratégicas, né, assumam verdadeiramente, atuando estrategicamente nos aspectos de operacionais, dos aspectos de venda, dos aspectos de marketing, dos aspectos das ações executivas, para que realmente esse máximo que o RH possa dar do seu valor se faça presente. Diante disso, ele, então, espera-se que um líder de RH, de gestão de pessoas, ele possa determinar o seu valor para a organização. Então, o Richard está dizendo assim, qual a sua relevância? RH, deixe claro a sua relevância na empresa. Ele também colocou muito claramente que é necessário que esse líder RH descubra as dificuldades desse negócio e, mais do que isso, faça a resolução acontecer. Não é só apontar o que não está legal, mas realmente resolva. Ele convoca isso. Ele espera hoje que os líderes de RH eles estejam preparados
para liderar sessões de planejamento, de pensamento estratégico, não apenas no seu departamento, ali na sua área, no seu campo, mas que ele possa atuar em todos os grupos relacionados a esse órgão, essa empresa, essa instituição. Que ele avalie a prontidão de seus colaboradores, especialmente para lidar com mudanças, mas mudanças reais e mudanças sustentáveis, que elas possam realmente estar acontecendo. E que ele apresente e aplique modelo de saúde organizacional, ou seja, que ele tome cuidado para com os relacionamentos, a saúde mental, a saúde de todos que compõem essa organização. E, por fim, ele diz que se espera que ele explore muito a pluralidade de pensamentos, e esse CONAR fala muito dessa questão da diversidade, e que construa uma ação coletiva cada vez mais, aproveitando e trazendo a voz para essa diversidade dentro da empresa. Nesse fazer estratégico, eu trouxe uma fala da Isa Gabriel, que é da palestra de alta performance, porque ela diz assim, que para resolver essas questões, né, os problemas, os desafios, é necessário que a gente realmente debruce nele, isso não é novidade para a gente. Que é importante que se tenha clareza sobre o que está em pauta. É importante que se tenha clareza de para quem e para que eu estou desenhando as soluções. Sem perder de vista o pensamento estratégico numa organização, que são os dados. Pensar a partir de dados, de estudo do problema, do que realmente está acontecendo nessa organização. E ela aponta assim, então deixa eu deixar para vocês assim, que seriam 3 dicas para garantir isso, que é, primeiro, ter claro o olhar para o futuro. Saber realmente que futuro é esse? Para onde realmente que eu estou indo? Para onde eu quero me direcionar? E a partir do momento que eu tenho claro que é isso, todos, mas absolutamente todos, devem também ter essa clareza e saber para onde se está indo. E que as dúvidas, nesse momento de clareza, devem estar em pauta, deve existir um espaço para pergunta. É muito importante hoje, né, eu digo, para a minha realidade, perguntar muitas vezes é sinal de contraposição, de você estar sendo negativista, de você não estar querendo que a coisa dê certo, enquanto que, nesse CONAR, a questão do perguntar, de saber perguntar, de aprender a ter a pergunta estratégica, a pergunta que traz a solução, que traz a luz sobre aquilo, é importantíssimo. O segundo ponto que ela traz é a questão do alinhamento. Ok, todo mundo sabe realmente para onde nós devemos ir, vamos aparar nossas arestas, vamos nos dar as mãos, ninguém, né, solta a mão de ninguém, vamos zelar para que esse ambiente relacional realmente esteja saudável e vamos embora, né? Esse é o momento do alinhamento. E o terceiro momento, que é a execução efetiva. Quando que essa execução realmente é efetiva? É quando cada um dos colaboradores está entregando e levando a empresa a ir além, a alcançar realmente os seus objetivos. E aí, novamente, os dados. Quais são os dados dos resultados? Do que foi planejado, do que foi alinhado, do que está acontecendo? Como estão esses dados? Onde a gente consegue as evidências, cuidar das evidências para que isso possa acontecer? E eu quero trazer uma proposta com relação às perguntas, porque não só a Gladys e a Isadora e o Richard bateram bastante, é por isso que eu escolhi essas 3 palestras,
por relação às perguntas, gente, eu acredito muito no poder das perguntas certas. A gente aprender a perguntar, a questionar, a encontrar, será que é isso mesmo? E eu quero fazer um pequeno exercício agora, né? A proposta é fazer um exercício com todos que estão participando, que é o seguinte: eu trouxe todas as perguntas que o Richard se disponibilizou para a gente na palestra, que são perguntas que precisam ser feitas, mas também respondidas nesse processo de uma ação estratégica. E aí, eu tenho aqui, por exemplo, a minha mãe, que é aposentada. Então, para que serviria um exercício desse? Então, serve porque a minha mãe ela é líder da vida dela, da aposentadoria dela, do que ela faz agora. E esse é o negócio dela. Assim, é o negócio de cada um de nós que estamos aqui nesse momento participando. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou ler as perguntas e cada um vai sentir qual é a pergunta que nesse momento é importante para você, que é a pergunta que precisa ser respondida para você, sobre, seja lá em que aspecto da sua vida, de liderança da sua vida, você vai continuar. Vamos lá? A primeira: o que precisa ser verdade para que isso funcione? Que tópico importante não está sendo falado, não foi falado, não foi pensado ainda? O que há de diferente dessa vez? Qual é a coisa mais sensata a se fazer? Por quê? Por quê? Por quê? Qual é o verdadeiro problema? O que está certo? O que é que está errado? Qual é a primeira coisa que precisa ser alterada? E o que mais eu devo fazer? Qual é a evidência disso? O que está faltando? O que está confuso? O que está errado? Em quais áreas estamos atendendo abaixo ou acima do esperado? Então, quero saber, gente, responde no chat, manifesta com emoji, quem conseguiu fazer esse exercício e teve sentido para você, né? Teve sentidos para você essas perguntas? Essas perguntas ajudam? Que bacana, que bom, então. Esse é o propósito. E vamos encerrar já. Eu trouxe uma frase, é a frase do Otton, e eu acredito que essa frase, ela resume justamente o que a gente acabou de dizer, né? Ela vem e fecha o que a gente falou rapidinho aqui. A qualidade da intervenção depende da qualidade interna do interventor. Eu gostaria de compartilhar com vocês que a nossa empresa no serviço público é a segurança. As lideranças são servidores públicos, são comissionados. Os liderados são servidores efetivos, são estagiários, são terceirizados. O nosso negócio são os planos de governo, são as políticas públicas. Mas nós temos duas coisas muito conectadas em comum, o RH em qualquer instância, que são as pessoas e a cultura organizacional. Meu Deus, Quero dizer também, para encerrar, que apesar do CONAR ser um evento que está fundamentado num contexto privado, a participação no CONAR nos colocou em contato com inovações,
nos colocou em contato com práticas positivas, com avanços que estimularam e fortaleceram nossa mente, nossa emoção, para o nosso crescimento, para as novas estratégias, para a busca de melhores soluções no nosso dia a dia. A feira, ela foi muito inspiradora, especialmente quanto aos avanços tecnológicos. Eu acredito que a vivência da feira, ela trouxe um motivador muito especial para a Superintendência de Gestão de Pessoas da CESP, e especialmente para a Coordenadoria de Aplicação, Desenvolvimento, Saúde e Segurança, porque motivou aos seus as equipes a inscreverem os seus produtos inovadores que existem já. Então, isso de uma grandeza gigantesca. Botar a cara, dizer a gente também faz, a gente também dá conta. Então, isso foi incrível, maravilhoso. Nós fortalecemos o nosso network, nós pudemos ampliar as referências bibliográficas para os nossos estudos internos e externos. Nós pudemos especialmente viver uma experiência que nos aproximou, uma experiência de estreitamento de laços através dos cuidados que um teve com o outro. E eu estou, assim, muito certa, não tenho dúvida alguma que nós voltamos mais unidos e motivados do CONAR. Muito agradecida pela atenção. Obrigado. Eu deixo aqui os contatos, né? Insta, da CESP, da gestão de pessoas, o meu e-mail funcional e o meu telefone pessoal. Obrigada, gente. Deixa aí na tela, Alcedina. Obrigado, foi mágico. Olha só, o Samuel, ele comentou aqui, ó, acadêmico de administração da Unifac Cuiabá. Quando a Ana diz, ô Ana, era você ainda, hein, mas só voltando aqui, citando. Não tentamos mudar as pessoas quando são contratadas. Elas precisam querer servir, querer sorrir, querer gostar de trabalhar em equipe. Maravilha. Aí para você, Romil, o Alcedino, o Romilson, não seria uma função do RH? É uma pergunta, tá? Não seria uma função do RH buscar dentro do perfil comportamental do colaborador, no momento do recrutamento, características que aproximem o mesmo da missão, visão e valores da empresa? Totalmente, sem a menor dúvida. Ela vai até além disso. E acredito que isso seja uma possibilidade muito mais fácil de realizar numa empresa privada, porque numa instituição pública, nós temos algumas questões, são concursados, muitas vezes são comissionados, outros são estagiários, né, que chegam, passam, a rotatividade é muito grande dentro dos órgãos de serviço público. Nós temos conseguido quebrar um pouco disso na Superintendência de Gestão de Pessoas, mas você está corretíssimo, é muito importante. E aí não defendendo, mas eu que sou fã da gestão por competências, né? Eu sou fã da gestão por competências, então é um caminho, é um modelo que auxilia bastante. E para isso o RH tem que se aproximar, tem que realmente conhecer quais são as suas forças, quais são as pessoas que fazem parte dessa equipe, né? Do que elas, muitas vezes ela tem o potencial, mas ela não quer isso. Então, a gente tem que conciliar também essas questões de ter habilidade, ter competência, mas não ter desejo, não querer assumir esse papel ou essa função, enfim. Mas, claro, concordo plenamente com você. Perfeito. Aí você comentou das perguntas, né? Aí a Gisele, sim, ajudaram muito, te agradecendo. A Camila também ajudou bastante. A Zeira mandou o coraçãozinho. O Ávilo, acho que é isso. Muito interessante as perguntas, Alcedina. A Gisele, de novo, falando que ajuda muito. A Michelle mandando um emoji para ti. A Rosária, parabéns, você sintetizou de maneira brilhante as palestras. Eu achei o máximo. Foi outra folha aqui preenchida, tem alguns comentários. Perguntas que nos fazem refletir, a Ana Cláudia. José Mauro, muito legais as perguntas. A Rosária, foi um marco importante para a nossa gestão de pessoas. A Rosária trabalha contigo?
Ah, então tá bom, ela Sim, gostou. Faça mais vezes. Diane, né? É a nossa comandante aí da BRH. Muito bom ter a visão do serviço público no CONAR. O Tiago, excelente sintetização. A Laura, parabéns, Alcedina. A Suleima, obrigado, Alcedina. A Zelma, gratidão, Alcedina. Perguntas a serem feitas para a vida. Anotei, inclusive, isso, Zelma. Aqui eu não sei quem é do celular Samsung. Muito bom, agradeço, Alcedina. Eu anotei aqui, ó, seguinte. Adorei o que você escreveu. Todos os líderes, né, devem ser estratégicos, não apenas do RH, né? Na verdade, eu acho que o RH, hoje, mais do que nunca, está sendo estratégico, mas todos da organização. Amei essa fala sua. E, para resolver problemas, devemos focar e ter clareza, né? A partir de dados, né? Tem um pensamento os filósofos, né? Os estoicos, que falam: os fatos, o que aconteceu, você não muda. Agora, o que você vai fazer com isso é com você. Aí você comentou aí, né, da, da, do Otto Scharmer, e há alguns anos atrás eu recebi indicação do livro dele, né, A Teoria U, de uma grande amiga minha, que inclusive ela está aqui, que é a Suleima, e eu fui lá e comprei, né, por é, uma influência da Suleima, e tem uma parte que ele fala, não vou falar tudo, mas só uma frase, né? A ferramenta de liderança mais importante é seu eu. Veja que a Ana falou sobre percepções dela que ela identificou e falando de pessoas, né? Você também falando de resultado, metas, mais pessoas, né? Então, quem tiver... nessa questão do ser, do eu não sei se algum colega vai falar, mas nós tivemos uma palestrante que ela tratou justamente sobre isso, a importância de um ambiente de segurança psicológica para que você possa ser você dentro das instituições. É isso. Muito obrigado mais uma vez, Alcedina. Fica aí, se aparecer Leandro, alguma pergunta, A fala, Ana meu quer amigo. falar. a Ana está Fala, com a mão Ana. levantada e depois da Ana eu quero falar também. Então, é Então você só tem que levantar a rapidinho. mão. Tá, levanta a mão também, ué. Não Levantei, eu levantou? levantei Não, aqui. o Jean. Vai, Ana, Ah, por favor. Não, é que tem uma pergunta, é uma pergunta que incomoda também, naquele hall de perguntas do material que a Alcetina apresentou, né? Cadê? Estou pegando o nome dele aqui, do Richard. Tem uma pergunta que ele faz assim, ó. Como você pode matar a organização em 3 movimentos? Assim, é bem impactante também, né? Mas fazer refletir que a gente tem esse poder da nossa forma de ser e estar dentro de uma organização de jogar tudo por água abaixo. Já. Alcedina, fazer uma breve fala aqui. Acredito eu que todas as seccionais da BRH no Brasil, elas têm muito mais vínculo com a iniciativa privada do que com a iniciativa pública. Brasília começou esse movimento nessa gestão, se aproximou de alguns ministérios, e você, e aqui nos representando hoje, e a Silvina também, são as duas pessoas que têm conexão hoje com a BRH e o meio público. Quero te fazer um desafio aqui na frente de 75 pessoas para que você E na verdade são aproxime-se. 86, porque tem 10, tem 11 lá, né? Não é isso? Lá na sala. Batemos o recorde, viu, presidente? Nheco, nheco, batemos o recorde. Isso aí. Batemos nosso recorde de público hoje. Alcedina, então, diante de 86 pessoas, você está desafiada a se aproximar amorosamente de nós, nos ajudando também a entender, a interagir, a construir com essa gestão de pessoas do setor público. Nos falta essa expertise e você está convidada a vir somar conosco. Era isso, Leandro, com você. Não, eu quero que ela faça Convite o compromisso. aceito. Ah, então pronto. Claro que o convite não pode deixar de ser aceito, porque a gente, para nós, vai ser uma riqueza muito grande, porque essa troca, né, esse símbolo que o Leandro fez, que é essa conexão e é justamente essa proposta, e eu achei extremamente coerente o convite a um órgão público para estar participando, entendendo justamente esse olhar para esse mundo plural
que a BRH está fazendo, Mato Grosso, e olhar para as mais diversas formas de RH em instituições variadas, de formas de se organizar variadas. Então, claro, aceitamos, porque eu tenho certeza que será uma troca. Maravilha, obrigado. Está registrado e gravado, tá, senhorita Alcedina? Muito obrigado, Alcedina. A Suleima mandou aqui, ó, excelente livro, recomendo a leitura, recomendo também. Depois que você indicou, Suleima, eu já comprei, já li, isso já tem um tempo, né? Tem até que ler ele de novo. A Cátia Araújo, Ana e Alcedina, sensacional, obrigada por compartilhar conosco. A Michele, au, 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 né? Aquele negocinho de, eu não sei falar aqui, mas tudo bem. A Zelma, parabéns, desafio lindo. Beleza, vamos nessa. Agora o nosso grande amigo Wellington, tá on? O Wellington tá por aí? Sim ou não? Tá no mudo, tira o mudo, vai. Boa noite, tudo bem, Pronto. Leandro? Tudo bem, Agora era só sim, para hein? saber. Pronto. Ó, o Eto, que é gestor de pessoas do Cicobi, Cicobi, que é uma das, assim, tem alguns exemplos de cooperativas que dão certo no mundo, né? Nem no Brasil, né? O Cicobi é uma delas, pessoal. E o Wellington estava lá conosco, no Conar também, vai trazer alguns insights. Lembrando, manda no chat aqui perguntas. Eu tô achando o máximo. Nem parece que eu fui no Conar, gente. Eu tô fazendo um livro aqui, ó. Beleza, Wellington? Tá contigo, meu amigo. Bora. Maravilha, Leandro. Obrigado, um abraço para todo mundo aí. Fico muito feliz de poder estar fazendo parte desse momento. Então, eu não vou me ater muito às, às coisas que ainda, para não tomar muito nosso tempo. Então, vamos lá. Meu nome é Wellington, estou hoje no Cicobi Rondon, na Central, como gerente de gestão de pessoas, e é muito importante trazer essa reflexão que eu vou conversar aqui com vocês. É algo que quem trabalha comigo, quem já trabalhou comigo, eles certamente sempre escutaram isso de mim, e mesmo os que estão em outra, já estão em outra empresa, quem estiver aqui participando, certamente já escutou muito dessa minha fala. Eu participei de uma temática chamada Múltiplas Competências do Profissional de RH. Infelizmente, eu caí aqui em minha internet, eu não consegui me conectar com as demais, mas caso seja redundante aí, eu peço a ajuda do Leandro, dos demais colegas, tá? Então, trazendo um pouquinho aí do que eu não vou expor aqui a apresentação, eu quero ficar mais olhando para vocês aqui. Então, assim, acabei de ver aí a mensagem da nossa presidente AIFA, muito feliz pela presidente AIFA, nossa, do Cicobi Rondon estar presente aqui, porque ela é uma Vou ler a presidente mensagem, vou ler a mensagem, velho. Então, você já fez é o uma gancho, ó. presidente O, o, que ó, valoriza o muitas Wellington, pessoas, né? Ah, vou ler para você, ó. Para todo mundo aí, quem não. Às vezes as pessoas não tá no celular, não abre o chat, tá? O Wellington, parabéns. Você é, sem dúvida, um dos melhores profissionais de RH que conheço. A presidente AIFA aí, ó. Isso aqui que vocês honra, acabaram né? de ter uma lição de como fazer feedback, né? Se Que positivo, honra, é público, né? Parabéns, Wellington. que honra. Inclusive, o que eu vou falar aqui tem muito a ver com a forma de gestão da presidente AIFA. Ela, para nós aqui, tá? Só fazendo um parênteses, ela é um orgulho para nós, porque é a única presidente mulher de Central, do Cicobi. Isso é uma representatividade muito grande, tá? Então, assim, o que que esse grupo aí temático trouxe? Depois eu posso passar para vocês aí os facilitadores, o Adriano Lima, o César Souza e a Karen Ramírez, que falou maravilhosamente sobre essa competência do profissional de Cicobi do futuro. Então, o que que eles trazem de reflexão? Vou tentar passar mais objetivo, que o RH, ele precisa ter o primeiro olhar para o cliente final da organização. Então, assim, hoje não tem mais como a gente atuar como RH tradicional, olhando apenas os trabalhos operacionais. O RH ele precisa olhar lá na ponta, no nosso caso, né, no cooperado, como é que está o nível de satisfação desse cooperado? Será que nosso time consegue realmente atendê-lo da melhor forma possível, com qualidade? Será que o nosso time hoje tem essa capacidade técnica e soft, né, não hard, né, mas também a capacidade de atendimento, de acolhida? Então, o RH tem que estar com esse olhar, né? Então, assim,
a pergunta que se faz aqui, por que a empresa existe? Por que nossa cooperativa, no caso, existe? Para quem nós trabalhamos? Porque quando a gente vem contratar uma pessoa para trabalhar no Sicoob e ela só vem com o objetivo de buscar um emprego, certamente ela vai demorar um tempo para se conectar com o nosso propósito. E a nossa essência, nossos valores, e aí trazendo um pouquinho como um todo, né? Qualquer contratação de alguém, de um profissional, ela tem que estar conectada primeiro com o propósito da pessoa, com o da empresa. E a gente aqui, na maioria das vezes, todos os profissionais que trabalham conosco procuram fazer dessa forma. Então, a pergunta que se fica aqui, quais são as dores dos consumidores? Será que o RH sabe? O RH precisa estar envolvido no todo e com tudo, né? Então, ele traz aqui, eu vou trazer alguns destaques muito importantes, muito bacana, onde ele fala que todo do RH deve se perguntar o tempo todo qual é o prazo de validade do nosso negócio. Porque muitas vezes a gente acha que nosso negócio está tudo bem. E a gente, como RH, está olhando somente pessoas. Mais para frente eu vou falar um pouco disso. Mas nós temos que estar olhando o tempo todo o cenário externo, internamente, as ameaças. E o RH precisa estar envolvido com isso, porque o RH, como parceiro do negócio, ele tem que estar ali alinhado com a alta diretoria, né? Então, assim, a pergunta que o Lima fez para nós bastante lá foi: qual é a tendência do mercado futuro para a nossa empresa? Será necessário no futuro ou seremos irrelevantes no futuro, no caso das empresas como um todo, né? O que será necessário para a minha empresa continuar sendo relevante no mercado? E aí eu faço uma reflexão com base no que eles trouxeram lá. O RH precisa ser relevante. O RH tradicional, tomador de pedido, aquele que fala somente de pedido, que contribui com o aniversariante do mês, o RH, ele precisa contribuir o tempo todo com a alta liderança. E para isso o RH também precisa sentir na pele, sentir a dor da alta liderança. Porque muitas vezes a alta liderança é só, elas não têm com quem conversar, e muitas vezes o RH é essa pessoa, é essa ponte que vai estar ouvindo, que vai estar entendendo, para fazer essa conexão com a alta liderança, com a estratégia, com todo o resto da empresa, né? Então, assim, e o RH, para que ele seja relevante, ele tem que ter dados, ele tem que ter elementos, tem que ter indicadores que são também relevantes. Não adianta a gente ter vários indicadores que não sejam relevantes. Então, isso é muito importante. Aqui eles falaram muito sobre que a maioria das empresas não sabe ou não consegue desdobrar ou comunicar suas estratégias. E o RH, ele precisa facilitar essa comunicação. O RH tem que ser a ponte de disseminar com clareza toda a estratégia para os demais colaboradores, para que isso chegue lá no final aos nossos clientes, né? No final aos nossos clientes. Então, assim, ele também trouxe aqui sobre uma das competências do profissional de RH do futuro, que ele destacou aqui que muitas pessoas hoje em dia vivem uma situação de infelicidade no trabalho, e isso tem aumentado muito, né? Então, esse ponto de olhar com empatia, né, se as pessoas estão doentes, o que está acontecendo, isso não é um olhar só do RH. Aqui entra um ponto importante, que o RH ele precisa olhar isso junto com a autoliderança. Tem que estar no mesmo olhar, no mesmo foco. Então, tem que ser uma parceria. Não tem mais como a autoliderança falar assim, o RH que cuida disso. Não. O RH tem que estar junto, tem que pensar junto, tem que sentir a mesma dor. Então, tem que cuidar junto, o RH e o executivo. E aí ele fala aqui que a consequência de profissionais infelizes são clientes infelizes, resultados abaixo do esperado. Então, esse é um ponto que eles trazem aqui, que é o cuidado, né, o olhar do RH para o negócio. Ainda falando um pouquinho mais, gente, eles falaram aqui o seguinte, sobre as múltiplas competências, eu achei muito legal isso, que o RH precisa liderar junto com os CEOs. O RH não pode estar à parte, o RH tem que andar de mãos dadas com a autoliderança. Conforme eu falei agora há pouco, muitos desses personagens, inclusive a AIFA que está aqui conosco, não sei se o nosso diretor Emílio, muitas vezes eles têm que tomar decisão com base em um ponto de vista, né? E se nós, RH, pudermos estar mais juntos, com mais frequências, conversando, levando a voz, porque a gente enquanto escuta, nós somos o centro de tudo, a gente escuta muita demanda, muitas dores, e muitas vezes a gente tem que trazer um ponto de vista.
Até trazendo um exemplo, recentemente, um posicionamento que eu fiz com o meu time, não sei se tem alguém do time aqui, mas eu gostaria de compartilhar isso. Nós estávamos passando por um momento de acordo coletivo, e aí muitos colaboradores nos procuram, que dia que vai ser o dissídio, quanto que vai ser o dissídio, e eu falando com o time, gente, nós, enquanto GP, enquanto gestão de pessoas, tem que olhar o tempo todo sobre o prisma da gestão, sentar na cadeira da autoliderança. Por quê? Porque se a gente faz um aumento, se a gente faz um aumento salarial muito alto no dissídio, qual o impacto que isso gera para a despesa, para a eficiência da empresa? Então, esse é o olhar do ponto de vista da autogestão. Mas nós também, claro, temos que olhar para o todo, que são os colaboradores, né? Que nós formamos um só, na verdade. Mas é importante que nós, RH, a gente sinta a dor dos colaboradores, mas a gente também perceba e sinta a dor da autoliderança. Para isso tem que ter um contato, tem que andar junto, né? Conectado. O RH tem que estar conectado com o negócio. O Adriano Lima, ele falou um ponto que, assim, se eu pudesse resumir toda a minha fala aqui, eu resumiria nessa frase. Ele fala que o RH não tem que ser estratégico, o RH tem que ser do negócio. Ele diz ainda que o profissional de negócio atuando no RH. Ou seja, mas para que eu atue no negócio, para que eu pense no negócio, eu preciso entender do negócio. Eu preciso ter um profundo entendimento do que é o negócio, do cenário que nós estamos inseridos. Porque senão a gente jamais, um RH vai conseguir falar na mesma língua, na mesma leitura, na mesma vibe que um diretor, que um presidente. Então, assim, nós precisamos passar essa percepção de que a dor da autoliderança é nossa também, porque todas as vezes que a gente contrata alguém que não se encaixa, ele vai embora, mais um valor, é um recurso que sai pelo ralo por uma contratação mal feita, por uma promoção mal feita, e muitas vezes a gente sabe que esse tem que ser uma dor do RH e da autoliderança. Trazendo aqui um pouquinho mais também sobre essa questão, né, que o RH precisa falar mais sobre as ações e solucionar problemas. Eu convido aqui os colegas de RH que estão conosco, e é algo que eu sempre falo também, toda vez que a gente for levar um problema para a alta liderança, vamos tentar levar soluções, vamos tentar levar junto alguma possibilidade, porque problema ele já tem demais. Então, o ponto que a gente, como RH, tem que pensar o tempo todo é pensar no problema e pensar em resolver ele, não de forma linear, mais como era antes, mas a gente andar de lado, a gente olhar possibilidades, envolver, influenciar outras áreas, porque a gente não pode ser visto mais como RH que faz aniversário antes do mês, como RH que a gente, de repente, leva só o problema de turnover. Agora, por quê? O que nós vamos fazer para melhorar isso, assim, é importante, né? Aqui também trazendo só de forma bem objetiva para nós, que o RH precisa olhar os clientes internos como nós, como os clientes internos, para que esses clientes internos, que são os colaboradores, possam fazer o melhor atendimento dos clientes externos. Então, assim, precisa ser um apoio fundamental também no programa de sucessão. O RH precisa ajudar a autoliderança a se preparar para uma transição. Esse é um papel muito importante ali da área do RH. E aí traz também uma coisa que é muito importante, eu tenho pouco tempo aqui, que a relação de recrutamento e seleção do negócio ela está diretamente ligada ao resultado. Porque, de novo, se a gente contrata, se a gente faz contratações que não estão conectadas com os valores, logo as pessoas vão perceber que ali não é o lugar delas. E esse é o ponto do RH. Contratar pessoas nem sempre pelo que ela traz no currículo, mas pensando principalmente nos valores, se em algum momento vai dar match, se vai conectar, né? Estou terminando aqui já, tá, gente? É importante, eu trouxe Fica tanta coisa que eu posso tranquilo, fica tranquilo. mandar para vocês aí, mas assim, são reflexões como que eu quero trazer também, isso eu gosto muito de falar, e eles comentaram muito sobre isso, que o RH tem que ter coragem, o RH tem que questionar a estratégia da empresa muitas vezes, ele precisa se posicionar, porque muitas vezes é ele que está vivendo o dia a dia das pessoas, e quando ele questiona algumas coisas dessas, ele ajuda muitas vezes a autoliderança a pensar, repensar e olhar para a estratégia para ver alguns pontos que de repente teria que mudar de rota.
Então, esse é um ponto também que eles trouxeram muito nesse tema aí que eles conversaram. Bom, resumidamente aqui, trouxeram que o RH também, gente, aqui por final, quero trazer esse ponto de reflexão. O RH tem que entender no negócio, tem que estar inserido, tem que estar sentado na mesa de tomada de decisão, tem que andar junto com a autoliderança, tem que ser parceiro da autoliderança, tem que ouvir a autoliderança de forma empática e tem que formar e desenvolver as pessoas o tempo todo. Mas o RH também não pode perder que é a sua essência, que é tratar com leveza, olhar genuíno, humano para as pessoas, ajudar as pessoas a serem melhores, desenvolver competências. Eu quero trazer aqui, aí, fazendo uma parêntese, uma vez a AIFA trouxe para nós uma reflexão que as pessoas são dois momentos mais importantes da vida. Um quando a gente nasce e um quando a gente encontra o porquê que a gente veio na vida. E muitas vezes nós, GP, nós é que vamos fazer essa provocação, nós é que vamos ser essa ponte. Então, cuidar de pessoa é de GP, de RH, ser ponte entre as pessoas, a empresa, a autoliderança e principalmente os clientes. E o principal de tudo que eu quero fechar aqui esse bate-papo, o RH precisa influenciar. O RH não toma decisões. O RH não decide, mas ele influencia com base em dados. Ele precisa estar munindo a autoliderança com situações, com fatos. Então, ele não toma decisão, mas ele influencia. E muitas vezes a autoliderança quer ter esse momento com a gente. Né? Até fechando aqui, o Adriano Lima perguntou para nós aí, Leandro, se o nosso presidente encontrar conosco no elevador e perguntar para nós como é que tá, se nós formos falar para ele que as festinhas de fim de aniversariante tá tudo pronto, tá tudo arrumadinho, os bombom tá tudo arrumadinho, a gente já vai perder essa grande oportunidade, aquele grande momento de falar de negócio com o nosso CEO. É o Então, eles famoso pitch esperam. de vendas, né, do RH para ele, para o presidente. Exatamente. Então, os nossos CEOs, a alta liderança, esperam de nós que a gente realmente contribua olhando para o negócio, vivendo a dor do negócio. Então, resumidamente, assim, gente, eu queria trazer essas reflexões aqui para vocês, no sentido de competência que o RH tem que ter, coragem, assertividade, posicionamento, firmeza, tem que ter uma decisão, tem que saber falar não, não sei, buscar, isso requer coragem. Então, esse é um ponto que foi falado muito, muito lá, tá? Não seja só o RH tirador de pedido, não seja só o RH que fala de festinha de fim de ano. Então, esse é uma reflexão, depois eu posso mandar para vocês alguns materiais mais aí. Já estourei meu Seria. tempo e Mas tá espero ter ótimo. contribuído aí, Leandro. Tá? Não, foi demais, cara. É quase um MBA você, pô. E essa aí eu tava também junto, hein? Mas assim, só Você estava resumindo, junto, cara. né? Tava lá, eu assisti essa. Mas é interessante quando você fala, né? Muita linguagem do negócio, através das pessoas, mas de forma humana. Por quê, né? A gente tem que aliar esses dois conceitos, né? Números e pessoas. Porque não interessa o que a gente vai fazer. É de pessoas para pessoas. Ah, mas tem uma IA entrando aí, tem robôs, é tudo bem. Mas é para servir alguém. Ô, Wellington, vamos lá. Vou nos comentários, vou até falar pouco, porque tem muitos. A Clarice ou Clarice, não sei. Parabéns, Wellington. Você é sensacional. Tenho aprendido muito contigo, Wellington. A Kelly, concordo. O Tiago Zandonar. Vamos, meu amigo, você é incrível. A Ana Galo, né? É saber o NPS. É de empregados, entender o negócio. A Ana Cláudia. Querido amigo, parabéns, como sempre, trazendo as suas reflexões que muito agrega no nosso dia a dia. Eu anotei, não sei se vocês gostam de anotar, gente. Tem um processo da psicologia que se chama projeção. Você tem que colocar o que você quer para o lobo pré-frontal, esse lobo que fica atrás da testa, enxergar. E aí você não esquecer nunca mais. Por isso eu anoto. O MacBook Pro, tá? É rico, porque tem um MacBook é rico, não sei quem é. O Wellington, profissional de RH diferenciado. Parabéns, meu amigo. A Camila falou tudo que mais estamos vivendo. O Devanilson, parabéns, Wellington. A Cláudia, empatia e sempre conectados e alinhados. A Silvina, Silvina, minha amiga goiana? Ah, garotinha. Nós sentimos sua Comedora falta de no piqui. Conar, Silvina. É ela?
depois de 10 anos de ir no Conar, esse ano eu não fui, mas tem uma boa causa aí. Ano que vem, Mas tá bom, mas tá bom. Você estava lá no nosso coração. eu tenho Silvina, certeza. Silvina mandou assim, Wellington. Parabéns a todos os valorosos colegas que participaram do Conar 2023 e compartilham conosco neste dia memorável. Saudade do Conar. Ano que vem eu volto. Muriel, o Wellington, contribuição. Ô, Wellington, você é um influencer, hein, mano? Ô, louco. Muriel, o Wellington, contribuições valorosas para que o RH cada vez mais esteja partilhando e construindo a estratégia sem perder a essência de lidar com pessoas. A Suleima, parabéns aos speakers de hoje, assuntos relevantes para o RH. Parabéns, a BRH, pelo compartilhar. A Silvia Marques, gratidão por compartilhar conosco essas reflexões. A Silvina, de novo, bem lembrado, Suleima, Keynote Speaker de primeira linha. A Zelha, Zelha? Acho que é isso mesmo. Leandro, quero o seu caderno de anotações. Vou mandar o print, mas eu vou ter que digitar, gente, porque minha letra, eles falam rápido e eu vou tomando, mas tá massa. Leandro, eu Gisele, tenho um resumo que depois eu posso mandar para vocês também, tá? manda, por favor, quem enviou o e-mail no cadastro, os speakers aqui, os quatro, vão enviar material para a Patrícia. E aí a Patrícia vai consolidar tudo e enviar no seu e-mail. Muito obrigado, Wellington. A Cláudia, de novo, ótimas reflexões, o cuidado com as pessoas, a coragem é essencial, conhecer o negócio, o dia a dia e assim por diante. A AIFA, como sempre, Wellington, você traz reflexões importantes. A Silvina, parabéns. Fechou, grande Wellington? Muito obrigado. Obrigado Isso aí, vocês, meu gente. amigo. Obrigado, Leandro. Fica aí. Pessoal, ó, nós vamos ficar um pouquinho mais, não saiam. A Nádia agora vai falar conosco. E aí depois tem um recadinho da Ana ainda para vocês, tá? Não é que está acabando, é porque está começando. Então é muita coisa. Nós estamos tentando resumir para vocês, assim, um conhecimento que foi imersivo, tá bom? Fiquem aí. Nádia, Nádia tá on? Tá aí. Diretora de Desenvolvimento Humano e Organizacional do Grupo Rota Oeste, a poderosa de Cuiabá, né? Mas nem é Cuiabá mais, que ela já está uma moça internacional, né? Então era só Cuiabá, agora é internacional. Bem-vinda, Nádia. Faça aí as suas Obrigada. considerações sobre o Conar para gente. Hoje aqui uma voluntária da BRH, tá, gente? Uma aprendiz que vai compartilhar um pouco do que viu aí nesses 3 dias de Conar. Uma experiência muito bacana, muito positiva, de troca. Espero que vocês tenham um pique aí para mais uns 10 minutos. Vou correr aqui com as informações que eu tenho para compartilhar. Estou aqui no Goiás, aqui já são 10, então, com um pique para poder compartilhar com vocês. Eu estou com um probleminha na minha câmera, então vocês vão me ouvir. Opa, agora não está querendo compartilhar. Me ajude aí, Pati. Não, mas eu tô te vendo, ué. Sim, mas é compartilhar o material para eu poder mostrar para vocês. Compartilhar, tá bom, porque nós estamos te vendo. Me ajuda aí, Paty. Liberado. Testa aí, por favor, Nádia. Vamos lá. Opa, não, tá querendo. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui para a Paty. A Paty compartilha. Eu tô fora do meu domicílio. O que aconteceu? A câmera do computador não quer funcionar. E eu já fiz de tudo um pouco aqui. Não deu certo. Espera aí que eu compartilho com a Paty. E aí ela projeta e eu vou falando para vocês. Só um pouquinho. Enquanto a Nádia vai organizando. Iracema. Será que é a Iracema Irigaray. Irigaray? Não acredito. Ah, não, Iracema. Gente, eu fiz uma formação de Points of View e quem não conhece a ferramenta é a Iracema. Aproveita, ela tá aqui, ó. Ah, não. Obrigado, Iracema. Leandro, digita. Paranaguá, o quê? Brasília? Você voltou para Brasília? Quando compartilhamos, todos crescemos. Lago Paranoá de Brasília, né? Por que você pôs aqui Paranoá? Ah, não, Iracema, obrigado por estar aqui com a gente. Ai, parabéns. Eu já estou viajando. Pessoal, tem um recado final e depois fotos. Vocês não saiam, hein? Tá carregando
chegando, gente. Só um pouquinho que já chega aí. Eu preparei uma tela para mostrar para vocês um pouco dos eixos do CONAR, para falar um pouco sobre tendências, que eu acho que esse é um assunto, um tema importante, que nós, da área de gestão de pessoas, estamos sempre conectados e ligados. Então, algumas coisas vieram bastante forte, os colegas aí até comentaram um pouco, mas o que veio muito forte esse ano? A questão do SDI, né? A principal, essa questão da diversidade, o S, né? Da sustentabilidade, a questão do propósito, a inclusão da estratégia nos negócios. Depois veio muito uma questão sobre ele vai se posicionar daqui para frente, como é que a gente vai trabalhar essas relações de trabalho que hoje são bastante distintas, bastante diferentes. Com certeza, e com bastante destaque, a questão da inovação. Então, tinha algumas oficinas aí para falar sobre o chat GPT, a questão de culturas ágeis, que é o que eu vou trazer aqui um pouquinho também, a questão da gestão de talentos digitais, né? Então, não só gestão de talentos, mas trazendo também uma visão aí dessa gestão de talentos digitais. Paty, acho que já está lá no grupo, tá? E também um outro tema que veio, assim, que eu até achei que um dos colegas fosse trazer aqui, a questão dos aprendizados, né? Então, upskilling, reskilling e lifelong learning. Então, 4 blocos, assim, bastante interessantes. Num deles, a gente teve a questão da gestão humanizada bastante forte. E aí, na Expo, né, a Ana falou um pouquinho também, mas a gente teve uma enxurrada de benefícios, né, vários fornecedores de benefícios, muita plataforma de LMS, então educação corporativa, para trabalhar trilhas, caminhos de aprendizagem, gestão de desempenho, muita coisa de Big Data, então People Analytics, várias plataformas com novas ferramentas, com sistemas integrados, com a API aberta para lidar com os softwares que hoje a gente já tem operando, para poder extrair o máximo de informações e dados. E na Expo também, alguns posicionamentos bem interessantes. Assim, eu gosto muito de olhar os fornecedores que a gente tem disponível na Expo. E nós tínhamos lá a Insper com alguns cursos muito bacana para a área de gestão de pessoas, tá? Até na Expo tinha 90% de desconto para um curso que aconteceu na sexta-feira. Então, quem está buscando aí se atualizar, ter acesso a essa informação. A Arena tinha um stand da WePeople, que é um pessoal que faz treinamento e faz assessment também. Todas as oficinas lotadas, acho que a Ana conseguiu assistir uma, eu tentei não conseguir, fui lá visitar o pessoal, mas muita coisa interessante com repertório bastante amplo. Outra coisa legal, pode passar mais uma tela, Jean, que eu queria compartilhar com vocês, é que todo o material do CONAR, ele está disponível no CONAR Digital, na plataforma digital. Então, se você que participou, de repente quiser ver, rever algumas oficinas, o material está lá. Eu não consegui checar, mas provavelmente, para quem é assinante da BRH, né, para quem é associado, provavelmente eles devem disponibilizar o material também. Porque uma coisa é você assistir uma gravação, outra coisa é você estar lá, captar, né, fazer as trocas e as inferências também. Então, nessa tela que vocês estão vendo aí, ó, eu coloquei um pouquinho aí dos temas, dos eixos, né, que foram conduzidos no CONAR, e eu vou focar em 2 palestras que eu gostei bastante, conversa de gente grande, né, na hora de expor. Pode passar mais uma, Jean? E a primeira palestra, o papel do RH na construção de culturas ágeis, né? Cultura ágil é algo que está em foco, né, na questão de aprendizado, desenvolvimento contínuo, e a gente teve 3 palestrantes, cada um de uma área, então tinha um da área de saúde, tinha um da área de tecnologia, que vivencia isso, e tinha uma outra pessoa de comércio, né, da OLX. E aí, o que eles trouxeram como tópico? Que muitas empresas, elas já nasceram com esse DNA, como são as empresas de tecnologia, mas que muitas outras estão entendendo que esse é um caminho para otimizar resultado e para potencializar a cultura. Quando a gente fala de cultura ágil, eles trouxeram um ponto bastante importante, o Wellington tocou aí nesse ponto, que é ter o coração ágil. O que é ter o coração ágil na visão do pessoal que estava conduzindo o tema? É pensar ágil e também ter o jeito, né, para poder conduzir. E aí era até a Cristiane que estava comentando um pouco disso, que quando ela participou do processo seletivo para trabalhar na empresa,
ela ainda não tinha trabalhado com empresas que tinham a cultura ágil, mas ela tinha esse mindset, ela tinha a mentalidade aberta para poder pensar e interagir nesse sentido. Uma outra coisa que trouxeram bem bacana, e aí quem de repente está pensando em fazer um movimento, uma transição cultural, ou quer fortalecer a base, eles trouxeram alguns valores da cultura ágil, que é a transparência, né, e a gente falou aí algumas coisas sobre transparência, a questão do feedback, de praticar essa troca, de fazer os alinhamentos, cocriação, o Wellington até trouxe, né, de pensar junto, de colaborar, de juntar as ideias, de ser provedor de soluções, mas não unilateral, e sim em conjunto. Falaram bastante da questão da autonomia, e aí essa questão da autonomia eu até deixei grifado, porque nem todo mundo está preparado para lidar com autonomia, nem todo mundo quer trabalhar com autonomia, mas a autonomia é um valor importante para a cultura ágil. A aprendizagem contínua, né, tá sempre aprendendo, e até eu deixei lá embaixo nessa tela, haja como cientista. Como é que o cientista trabalha? Ele faz uma tentativa, não deu certo, ele não desiste, ele pensa, o que eu posso melhorar? Como é que eu posso aprimorar esse processo? E ele vai lá e reinventa e cria, e ele faz várias tentativas e ele aprende com o erro. Então, dentro da cultura ágil, essa questão da aprendizagem e da capacidade de mudar são valores importantes. Depois, uma outra coisa que ela disse para quem está nessa jornada, ou para quem está começando a colocar alguns incrementos, aí, alguns ingredientes da cultura ágil, para a gente parar de dar valor demasiado aos ritos e para a gente trabalhar práticas que de verdade agregam valor. Porque não adianta querer falar sobre uma cultura ágil, né, que trabalha em várias ferramentas e metodologia, se a gente continua fazendo isso como rito. Então, isso também é bem bacana. Trouxeram a visão também de fazer hoje melhor do que o ontem e amanhã melhor do que o hoje, então está aberto à mudança. Eu até ouvi aí o Wellington falar essa questão de mudar a rota e de trabalhar a rota, né? Estão me ouvindo bem? Alguém que estava mandando mensagem aí, tá ok? Me dê um sinal. Sim? Tudo Pode ok. seguir, Nádia. Ok, beleza. Aí trouxeram algumas coisas que podem ajudar essa cultura ágil a funcionar. A questão da iterações, é um termo da cultura ágil, que é fazer pequenas entregas ou entregas curtas. A gente tem sempre o desenho de fazer o mundo perfeito, e aí a gente acaba não entregando algumas coisas. No RH a gente é assim também, né? A gente quer fazer o projeto completo e não vai entregando as pequenas coisas, então, de fazer essas entregas curtas. O MVP, que é o mínimo produto viável, então, de ter algumas coisas. De ter uma visão também de não abrir muitas frentes, e aí eles usam um termo de cultura ágil que é o WIP, né, Work in Progress, que é você mostrar que você está trabalhando, mas não abrir muitas frentes, o que eu consigo fazer ao mesmo tempo. Trouxeram uma coisa aqui que eu particularmente não conheço, e nesse meu batidão de viagens ainda não consegui consultar, mas da gente dar uma olhada aí para o Manifesto Ágil, que é um documento das culturas ágeis. Uma coisa que eu achei muito bacana, às vezes a gente separa a estratégia de cultura, e eles trouxeram que a estratégia e a cultura, elas estão interligadas. A estratégia tem que servir à cultura, e não o inverso, né? Então, quando a gente constrói a estratégia, que tem a ver também com a cultura ágil, com o dia a dia, que ela deve estar dentro da cultura, e um risco aí para quem de repente está pensando em trabalhar, é de não saber quem você é e nem aonde você quer chegar. Eles trouxeram que fazer a cultura ágil tem um custo de investimento e um custo de impacto. E o que é o custo de impacto? É de fazer todas essas mudanças na empresa e das pessoas, de repente, sentirem que isso está acontecendo. O RH, nesse sentido, ele tem um papel muito importante, que é o papel de fazer o diagnóstico, de entender o perfil das pessoas. Eu vi alguém aí perguntando sobre perfil, de entender o momento em que nós estamos e fazer a tradução da clareza para aquilo que se está fazendo. E quais são as ameaças desse modelo? As ameaças são de fazer o trabalho, mas de não gerar valor. Então, de fazer um modismo, de dizer que se tem uma cultura, mas que isso não gere valor. E o ego, né, de repente estar conduzindo alguma coisa e pensar que a gente pode fazer isso sozinho. Então, cultura ágil é uma coisa que tem que se fazer a várias mãos, e que o RH aí tem um papel importante. E quais são os fatores críticos de sucesso para isso? É de ter pessoas em interação e de não ter
de repente, dar mais importância para as ferramentas e para os processos, de fazer soluções que funcionem e que não sejam modismos, e também de co-criar com usuários, com clientes, de interagir com as pessoas estando aberto a mudanças. Foi uma palestra muito boa, como eu disse, conversa de gente grande, e que para quem está na área, como por exemplo, né, eu que atuo com a área de RH, tem vários insights que a gente pode pescar e levar para o dia a dia, não porque a gente tem uma cultura ágil, mas para abrir a mentalidade, para poder pensar o que eu consigo trazer hoje, desses valores da cultura ágil, o que eu posso levar para o meu dia a dia, de entender o que de repente dá certo, o que não dá certo. Então, assim, foi uma das palestras que eu gostei bastante. E aí tem uma segunda palestra, vamos lá, rapidinho, pode passar o slide, Jean, que eu também gostei bastante, que traz tendências em estratégia e retenção de talentos. Aí o que a gente tinha? A gente tinha uma pessoa da XP, a gente tinha um diretor de RH do Açaí, e a gente tinha uma pessoa da Ernst Young, né, que é aí uma das Big Fours. Então você imagina, a gente tinha um público totalmente diverso, com realidades diversas, e eles falaram bastante sobre a retenção ao longo do tempo. Até um termo, gente, que aí quem atua na área e quiser utilizar, eles estavam falando bastante que agora a gente não usa o termo retenção, a gente usa escolha de permanência. Como é que a gente pode trabalhar os nossos colaboradores para que eles escolham permanecer nas nossas empresas? E aí, a XP, ela trouxe aí algumas medições que ela faz, ela falou do Early Turnover, né, que é um turnover mais curto, de 6 meses. Eles falaram da reconstrução do jeito XP de recrutar, então, de sair de algumas tendências, de alguns modismos e olhar o que faz sentido para aquela instituição, para aquelas áreas, para as atividades que eles têm. Trouxeram também uma coisa muito bacana que eles fazem, eles ouvem, e ouvem mesmo, tá? Essa foi uma temática muito bacana que eles trouxeram, que é a escuta. De ouvir as pessoas que saíram, aquele público que saiu da sua empresa, que você dá bastante valor, não é uma entrevista de desligamento, é uma conversa mesmo para entender por que ele saiu, o que faria ele permanecer, qual foi o momento em que a gente perdeu o time. Então, muito bacana esse case aí da XP. Depois o açaí é atacadista, né? Tem um atacado, tem um varejo. E aí, como é que o açaí, que tem um turnover alto, o turnover dele é de 40%, como é que ele faz com que os cargos caixa, estoquista, operador de empilhadeira queira permanecer na empresa? E aí eles trouxeram que eles trabalham muito forte o plano de carreira, tá? Então eles têm um desenho. Depois, eles trouxeram muito essa questão de trabalhar as vagas internas, e isso eles trabalham, inclusive, com sinalizações. Então, os uniformes têm cores diferentes. Depois eu fiquei pensando, verdade, quando você vai no açaí, tem uma pessoa que usa um uniforme vermelho, uma pessoa que usa um uniforme amarelo, uma pessoa que usa um uniforme azul. Talvez para nós, que estamos de fora, a gente não tenha visão, mas para todo mundo que está lá dentro, isso é um sinal de que a pessoa está evoluindo. Então, uma coisa bacana também, coisa simples. Falaram de tornar as experiências de promoção e movimentação em momentos mágicos. Quando alguém é aprovado num treinamento, tem um big phone, um telefone que toca para tornar essa experiência também memorável. E, sem dúvida, é um investimento na liderança. Então, eles formam, vão treinando as pessoas. E outra coisa que o Anselmo trouxe, gostei demais do case dele, tanto que eu fui essa semana fazer um bench, na semana passada, com o pessoal de um outro grupo que também tem o mesmo segmento deles. Eles falaram da identificação da cultura. Quem são as pessoas que eu estou contratando para esse meu negócio que é cansativo, que tem 6x1 e coisa e tal, que estão gostando dessa experiência, que estão se identificando com essa jornada. E aí, investir nessas pessoas que se identificam com a cultura. E o pessoal da Ernst Young trouxe muito essa questão do escutar, de ouvir, de entender, trouxe ferramentas de escutas que eles utilizam no onboarding, escuta por área, então eles têm várias áreas, vários segmentos, têm projetos, trabalhar isso. E eles trouxeram um case que eu gostei bastante, que foi o projeto de retenção de PCDs, tá? Então, eles fizeram alguns programas para poder recrutar esses PCDs e foram entender. Eles têm autistas, eles têm cadeirantes e eles têm deficiente auditivo. Como é que essas pessoas querem trabalhar dentro dos ambientes? Eles querem conversar? Eles querem se movimentar?
eles querem interagir, então eles construíram alguns mecanismos dentro da empresa para poder fazer a retenção. Então, uma das falas que acho que foi a Patrícia que trouxe, ela disse assim, ó, não podemos assumir que a gente sabe tudo o que as pessoas querem. A gente precisa escutar, a gente precisa ouvir, ter essa escuta empática e também entender, porque às vezes o RH ele começa a construir vários planos, vários projetos, e às vezes isso não vai de encontro com o que as pessoas querem. Então, ouvir pode fazer com que a gente traga situações e formas que as pessoas escolham permanecer nas nossas empresas. Então, foi uma palestra bastante rica, bastante proveitosa. Eu vi uma outra de comunicação que eu gostei bastante também, que tinha o pessoal da Coca-Cola e coisa e tal, mas como o nosso tempo era curta, fiz aqui uma degustação rápida de 2 palestras que eu gostei bastante. E aí, Jean, coloca mais uma foto aí para mim, mais uma página, um pouquinho de alguns momentos, né? Então, esse primeiro slide, ele falava de reputação, a reputação da marca empregadora de dentro para fora. Às vezes a gente quer fazer muitas coisas para poder divulgar a marca e os nossos maiores embaixadores, o pessoal falou aí, né, ENPS, Employee, NPS, a gente tem que trabalhar muito isso internamente, essa questão de relação, de amor com a marca, de construir as coisas com clareza, com coesão, olhando para o futuro, e de uma forma muito simples, a Ana trouxe aí a palestra do Marco Túlio, de coragem, de ousadia e de construir junto. Então, uma experiência bastante rica, com uma série de aprendizados. Quisera se a gente pudesse estar aqui dividindo muito mais, mas de verdade o Conar é isso, né? É uma promoção de reflexões. Eu acho que o principal que o Conar traz é essas reflexões. O que eu estou fazendo hoje? O que eu posso melhorar? O que eu não estou fazendo? E que, de repente, com esses insights, a gente começa a olhar e pensar no simples. Às vezes, nós queremos fazer coisas grandiosas. E escutar é simples, gente, né? Escutar os PCDs para saber o que eles querem, como é que eles querem ser tratados. É uma coisa simples e muitas vezes a gente quer fazer várias coisas e coisas grandiosas. Então, eu trouxe aqui um pouquinho do que eu vi, mas de verdade muito satisfatório, muito engrandecedor, muito reflexivo. Voltei com vários insights aí e espero ter contribuído com vocês. Corri bastante para a gente ter tempo aí da Ana fazer o encerramento em grande estilo. Fechou, obrigado. Meu Deus, gente, vou fazer uma monografia. Ô, Nádia, olha só, a Iracema, né, reforça os parabéns a vocês, momentos são valiosos. O Dairon, nosso diretor aqui da BRH também. Pessoal, obrigado pelos conteúdos aqui compartilhados, parabéns pela BRH, parabéns pela iniciativa, Leandro pela condução, bom rever, mesmo que remotamente os colegas. Silvina, show, Nádia, sempre com capacidade e poder de síntese incrível. É desafio, né? Camila, sim. Bastante. Ana Cláudia, parabéns a todos envolvidos no evento. Muriel, a cultura, como é a estratégia no café da manhã. Peter Drucker. Rosária, parabéns a todos pela exposição. Marceli, acho. Parabéns, Nádia, muito bom fortalecer a cultura da empresa. É um dos nossos maiores desafios profissionais de RH. Riquíssimas contribuições. Ana Galo, fantástico, Nádia. Wellington, show, Nádia. Cultura ágil está diretamente relacionado à capacidade de construir um ambiente psicológico saudável, onde as pessoas se sintam confortáveis em ser elas mesmas. Um lugar onde as pessoas não tenham medo de errar. Cultura ágil dá voz às pessoas. Todos têm direito de contribuir. Exatamente. Silvina, Conar, conexões, muitas sinapses. Eu tô maluco já, Silvina. Lídia, parabéns à BRH. Rodrigo, excelente encontro. Fica muito feliz em ver o quanto o quanto a escuta, que você falou, né, Nádia, esteve presente em todas as apresentações. Aqui trabalhamos pela cultura da escuta nas organizações. Sou professor, pesquisador e autor do livro, olha só, O Poder da Escutatória. Já quero, hein? Autógrafo, Rodrigo. Muito grato pelo convite para assistir os insights aqui apresentados. Rosa, sensacional, parabéns. A Michele, parabéns à BRH Mato Grosso pelo evento maravilhoso. Nádia, sou sua fã de carteirinha. Diane, muito bom.
tudo isso, parabéns, colegas. Sara, parabéns, pessoal. Gisele, parabéns pela qualidade do evento. Muito bom, Nádia, obrigado a todos. A E, Clarice, Leandro, muito. ó, Leandro, o tema do Conar esse ano era repensar o hoje de forma plural. E era essa a principal provocação, né? Da gente pensar a pluralidade, mas de uma forma simples. Com escuta. Escutar Gente, é simples, não precisa gente, de vai. recurso. Não precisa, é só ouvir, gente. O Freud já falava, né? A cura é pela fala. Não interessa o que você faz, sua posição hierárquica, gênero, raça, cor, opção sexual. A cura é pela fala. Somos pessoas. É menos aqui e mais aqui, ó. Beleza, Nádia, obrigado. Gente, tem muito comentário, não vai dar, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Ana, volte, dá aí o seu É jogo final. rápido, assim, super legal ouvir todo mundo. Um monte de anotação, quando eu falei, a Nádia foi falando, eu estou lembrando das minhas anotações, o Elton foi falando, enfim, eu compartilho as anotações também, aquela coisa só vai fazer sentido, né? Porque para a gente, quando a gente está anotando, a gente bota, depois você lê, se fala, aí você fica pensando, lembrando daquilo. Mas a gente compartilha. Mas eu gostaria de terminar, assim, eu fiz a proposição e o convite para ficarem até o finalzinho, porque lá como o Miguel Falabella falou, do trazer uma poesia para mais poesia para a vida, tem uma poesia que eu gosto muito, não vou me arriscar a declamar para não estragar a poesia, né? Mas eu gosto muito dela, eu tive acesso a ela há um bom tempo atrás, ela fez muito sentido para mim durante a pandemia, eu usei ela muitas vezes em alguns eventos durante a pandemia, e eu gostaria, eu fiquei pensando, né, em como colocar aquela fala ali, né, dessa filosofia aqui para a gente, e aí eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que saia num tempo legal, porque eu sei que às vezes quando a gente compartilha a internet, né, no vídeo na internet, fica mais ou menos assim. Cadê você? Ah, peraí, que aí aqui eu tenho que abrir aqui. Ela é uma poesia rapidinha. Cadê? Aqui. Isso. Vocês estão vendo a tela? Sim, Ele Sim, vai sim. começar. sim. Espero que dê para vocês entenderem. Ah, peraí. Eu tenho que compartilhar com o som também. Peraí. Com áudio. Primeiro o som, depois compartilha. Isso, Isso. acabei de coisar a coisa aqui. E aí a tela sumiu. Cadê você, tela? Essa aqui. Peraí. Hoje eu vou falar para vocês uma poesia que se chama Sorriso. Todo dia tem um sorriso que deixo comigo guardado. Quando eu vejo que é preciso, não me faço de rogado. Boto para fora da cara, pois sorriso gera cura. Sorrir faz bem para a alma, para quebrar a vida dura. Teu sorriso me alimenta, ilumina o meu dia, aquele sorriso de calma que aduba a alegria, que conforta nossa mente, aquela risada alta que contagia o ambiente, preenchendo o que nos falta. Só que tem vez que falta, pois o clima anda tenso. Tem dia que tranco tudo, não choro, não falo, só penso. E feito uma unha lascada, fica arranhando por dentro. Sem sorriso nessa guerra, a gente perde o centro. Mas quando vejo que não tenho, me contento com os que vejo. E vou inflando meu peito para longe desse defeito. A velhinha gargalhando, um rapaz dando risada, um casal rindo e se amando, aqueles sorrisinho de beirada. Por isso não abro mão de ter o sorriso comigo, pois quando o mundo pesa, sorriso vira abrigo. Sorriso vira escudo, sorriso bom não atrapalha. Quando o saudável nos enche de vida, esses assim nunca dão falha. Quebre o mal com seu sorriso e pro mau humor dê risada. Se olhe no espelho e sorria. Sorria. Vai dar um sorrisinho agora. Ai, dá um sorriso. Tô falando sério. Isso, é com você mesmo. Isso. Tá vendo? E aí? Não deu uma melhorada? Sorrir é coisa boa e ainda é de graça. Meu amigo, minha amiga, se permita, apenas faça. Se o sorriso lhe vier, não se acanhe, não disfarça. Se o sorriso lhe quiser, deixe que te satisfaça. Sorria, sorria. É isso aí. Muito bom. Obrigado, Ana.
Foi esse o meu. Eu gostaria, como eu falei, de encerrar a noite promovendo esse sorriso. Só para fechar, Ana, você sabe também, né? O sorriso é a manifestação que mais conecta um ser humano com o outro. Quer ganhar uma negociação, quer vender algum produto, quer fazer as pazes com alguma pessoa que você está se relacionando, sorriso. É a primeira expressão de conexão do ser humano. Jean, bora lá, meu presidente, manda. Bora. Pessoal, 3 minutinhos e a gente já tirou as fotos e foi todo mundo embora. Fica aí para sair da nossa foto. Primeiro, minha gratidão a Ana Galo, minha gratidão a Alcedina, minha gratidão ao Wellington, minha gratidão à Nádia e minha gratidão ao Leandro. Vocês abrilhantaram a noite de hoje. Eu ouvi certa vez uma expressão que dizia assim, foi um banquete de luz. Isso é o que a gente teve aqui, que vocês nos proporcionaram, um banquete de luz. O Leandro fez uma fala que serviu para mim. Gente, eu estava no CONAR, eu também estava, e eu estou maravilhado com tudo isso que vocês trouxeram com o tempero de vocês. Então, todo mundo teve a sacada de fazer momentos do CONAR Brasil. Eu tive a sacada de trazer os momentos CONAR Cuiabá. Então, algumas imagens aqui, encontros de aeroporto com clientes, com amigos, com parceiros, com associados da BRH, mais encontros de aeroporto aqui, e essa foto aqui de cima, não. Outro encontro de aeroporto, quem conhece essa mulher aqui no meio vai ganhar um bombom pago pelo RH da BRH. Mais fotos, mais encontros, essa aqui a Nádia mostrou pra gente, e a última foto, essa daqui é de babá. O Cicobi levou um time para o CONAR que foi de fazer inveja para todos nós. Parabéns, AIFA, que não sei se ainda está aí ou não, parabéns, Wed, parabéns, Cicobi, por essa grandiosidade de investimento em pessoas que vocês fizeram. E agora sim, para finalizar, eu abri passando um vídeo que foi um resumo do CONAR 2023, e agora já existe um vídeo preparatório de menos de 2 minutos para o CONAR 2024. A gente passa o vídeo, volta para a foto e fechamos. O Paulo Sardinha, presidente da BRH Brasil, ele falou que o CONAR 2023 só não será melhor do que o CONAR 2024, que é quando vai completar 50 anos de história. Então vai ser o CONAR, vai ser a festa, vai ser a despedida dessa gestão, então promete. Senhores, gratidão a todos que aqui estiveram, gratidão a todos que prestigiaram esse evento, ao pessoal da faculdade que aí esteve conosco, gratidão, e eu espero não, tenho certeza que o conteúdo que foi uma aula bem interessante, uma aula magna para vocês aí, e nós somos felizes com toda esta troca. Agora sim, pegando a fala do sorriso que o poeta lá trouxe, sorriso bom nos enche de vida. Então é hora de todo mundo mostrar o sorriso, mostrar a que veio, mostrar a beleza através desse sorriso, e vamos sair para a nossa foto. Então, iPhone Daniele, Tiago, Zandoná, Zéura, todo mundo que está com o vídeo fechado, abre aí, por favor. Simone Magalhães, Fabiana Salles. Agora é hora desse pessoal arrumar cabelo, retocar batom. Cadê a galerinha da faculdade? Está indo aí? Só esperar os tímidos abrirem os vídeos. Eu acho que você tem que sair da opção do orador, que tá só, pelo menos para mim, você está na tela grande aqui. Só aparece você. Então, eu estou vendo todo mundo aqui, deixa eu ver aqui. Alguém colocou, Não, porque eu não mas é mexi porque a aqui. gente que dá o Não, print, eu vejo Ana, todo nós mundo. tiramos. Nós Pronto, tiramos. é porque ele foi, Carlos. assim, tem um controle interno aqui. Eu estou vendo todo mundo aqui. Estou até com dificuldade. Me achei ali, estou ali. Muito bem.
Vamos lá, todo mundo caprichando no sorriso, sem colocar a mão na boca com timidez, vamos mostrar os dentes. 1, 2, 3 e sem piscar. E foi a primeira foto. Espera aí que vai a segunda foto agora. 1, 2, 3 e... Foi a segunda foto, a Marcele com coraçãozinho e tudo, hein? Muito lindo. A última agora. 1, 2, 3 e... Foi. Muito bom, gente. Valeu por tudo, gratidão a todos. Eu sei que tem um pessoal com fuso horário que é 1 hora a mais. Fiquem com Deus. Nós vamos voltar para um evento presencial e como todos vocês vão querer estar junto lá, vai ter transmissão online, se Deus quiser. Se Deus não quiser, vai estar todo mundo presente lá, mas vai ser uma coisa linda. Abraços a todos. Michele, saudades.